Esse projeto que a menina desenhava com amoras demorou quase o tempo que tivemos que superar o sofrimento da ditadura militar. Porque este livro nasceu quando eu conheci, aliás, eu convivi aqui na UNB, na Universidade de Brasília, com João Onestino, quando ele era presidente da UNB. Eu estudava na UNB. Vivi as invasões da UNB. A gente com livros na mão e os jovens da idade da gente, com 17 e 18 anos, com metralhadora dizendo: seus comunistas vagabundos. Mais tarde conheci Maria Rosa, mãe do João Onestino. E Maria Rosa narrou o sofrimento da família, com o desaparecimento do João, a busca do filho, a morte do pai, assim num acidente, entre aspas, o irmão também que foi acidentado, foi preso e torturado, e o filho do João Onestino que perguntava pelo pai e a avó não tinha o que responder. Sem resposta, claro. Sem respostas. Eu fiquei exilada dentro do Brasil, algumas vezes, desaparecida dentro do meu próprio país, eu não tinha condições de sair. A embaixada da França me ofereceu exílio, mas eu não podia sair porque eu tinha um pai doente aos 80 anos de idade. Eu não ia deixar o meu pai para fugir dos militares. Claro. Então eu me escondia dentro do próprio país, para que eles não pusessem as mãos em mim, porque eu sabia que se pusessem eu não ia sair viva. Você estava vivendo onde nessa época? Aqui em Brasília. Aqui em Brasília. Aqui em Brasília. Mas aí eu precisei muitas vezes fugir daqui e para o interior de Goiás. Uma vez fiquei um mês desaparecida, outra vez fiquei 15 dias, até que precisei sair às pressas de Brasília, porque um amigo me avisou: eles vão te pegar. E aí eu tinha família, apartamento, tudo aqui, emprego, e eu tive que sair em 2 dias. Embora, fui para a Universidade Metodista de Piracicaba, e lá eu conheci Dermi Azevedo, jornalista da Folha, que tinha um filho, Carlos, que Dermi estava preso, a esposa foi presa, o Carlos tinha 1 ano e 8 meses. Eles levaram o Carlos para o presídio, para o DOPS, em São Paulo, e o Carlos foi torturado para que os pais confessassem o que eles queriam. Eu conheci o Carlos adolescente, tremendamente angustiado, um menino inteligentíssimo que tinha muitos problemas por causa da tortura. Porque ele foi jogado no solo, na casa dos avós, pelos militares e fraturou o crânio, além da tortura. Depois eu namorei o irmão do Eduardo Bacruz, que também foi morto pela ditadura. E aí acompanhei novamente todo o sofrimento de uma família, de uma criança sem o pai, revoltada, e que foi embora do Brasil e nunca mais quis voltar. Então eu fiquei pensando, essa história não pode, essa página que está sangrando não pode ser borrada e ficar esquecida. Esquecida, não pode. Daí eu comecei a pesquisar, a partir disso que eu vivi, para saber quantas crianças foram presas, quantas crianças foram torturadas, quantas crianças foram exiladas, quantas desaparecidas. Não temos esses dados no Brasil, até hoje. E a Comissão da Verdade, você acha que vai ajudar a jogar alguma luz nesse pedaço de história do Brasil? Eles estão procurando agora, já entrevistaram algumas famílias dessas crianças que foram torturadas, algumas dessas crianças. Eu creio que eles estão tentando buscar, mas muitos desses dados estão nos arquivos dos militares ainda, e a gente ainda não teve acesso a eles. O que você acha quando vê, por exemplo, um brilhante Ustra aí andando pela rua,
pela rua, falando, dando entrevista, quando vemos em outros países que eles morrem na cadeia, estão na presos. cadeia. Olha, eu tenho esperança de que isso vai mudar. Que esses homens ainda vão Pagar, ser presos e pagar por essas torturas, pelas mortes, pelos desaparecidos, por toda a crueldade que eles fizeram com os brasileiros. o Brasil está muito atrás em direitos humanos. Porque tanto a Argentina, Uruguai e Chile já resgataram isso, já prenderam seus torturadores. O Brasil está O devendo. Brasil ainda está devendo isso, mas eu tenho esperança que eles ainda vão. Continua escrevendo que para que isso aconteça. Vou escrever, esse é o meu compromisso. Ao escrever esse livro, que foi muito difícil para mim, Imagino. eu Pedaço de carne separei, arrancado. sangra muito, dói muito. Claro. Mas era o meu compromisso. Eu disse, eu não posso deixar que essa página dessa história borrada, sangrando, fique aí esquecida. Novos projetos? Tem por aí? Sim, eu estou escrevendo mais 2 livros. Eu nunca escrevo um só. É? Comecei a escrever, eu escrevo. Estou escrevendo um livro sobre crianças e mulheres, a questão da violência sexual contra mulheres e crianças, que ainda é muito grande no Brasil. E um outro livro sobre a violência no campo. Eu acompanho famílias, acompanhei principalmente famílias em Belém do Pará, em Goiás, no Rio Grande do Sul, de pequenos agricultores mortos, de famílias que foram banidas da sua terra o país, o Brasil é o único país do mundo em que pode-se comprar terra infinitamente sem limites. Claro. Eles compram. Compram não, eles se apossam dos pequenos agricultores, das terras dos pequenos agricultores. E matam e fica por isso mesmo. É verdade. Eu Verdade. estou resgatando também essa página. Eles não têm quem fale por eles, né? Precisa. Eles até falam, mas ninguém ouve. Não são ouvidos, né? Eu conheci uma senhora, presidente do sindicato em Belém do Pará, dos pequenos agricultores. Ela foi convidada pelas mulheres da Holanda, ela esteve na Holanda. Eu estive num congresso em que ela narrou a sua história. 3 anos depois ela foi assassinada. Então, até que eles falam, mas a voz não é ouvida e eles são calados. Eu sou Astrogildo Miyagi e este é o meu 7º livro, O Homem que Morreu 5 vezes. A implantação do golpe militar no Brasil em 64, porque se eu não revelar, ninguém vai contar. A não ser que tenha ouvido o que já declarei, há uns 5 ou 6 anos eu declarei em Santiago do Chile. Em Santiago do Chile, onde eu estava como agente cultural da Embaixada Brasileira no Chile, quando foi implantado o golpe militar no Brasil.
Quem me deu a notícia foi um cidadão extraordinariamente grandioso e que me tratava como um irmão, Salvador Allende, que era então, muito bem, ainda não era presidente do Chile, ele era senador. O presidente João Goulart, eleito pelo povo, que foi derrubado, ia fazer o seu discurso de despedida, como fez. Então Salvador Allende me ligou que estava levando lá para casa, para a minha casa. Na verdade não era minha, era a casa de uma pessoa de que eu já vou falar dele. Ia levar um rádio muito potente para ouvir o discurso do presidente brasileiro que estava sendo deposto. Foi um discurso muito breve, de 20 e poucos minutos, e ele me avisou: eu estou levando Pablo. Pablo, a quem eu chamava de Paulinho, era Pablo Neruda, esse poeta extraordinário, muito mais. Falo de duas pessoas, de dois chilenos, dois filhos da nossa América Latina, que eu considero uma grande dádiva da vida ter merecido a alegria, a importância de frequentar a intimidade de pessoas tão lindas. E do Paulinho Neruda não só o lado humano extraordinário, o homem que sabia inventar alegria para dar alegria aos seus amigos, mas frequentar a intimidade do seu processo criador. A gente me avisou: olha, eu estou levando o Pablo também para ouvir o discurso. Ouvimos o discurso do presidente João Goulart. Eu ouvi dois comentários. Neruda ouviu e disse: eu vou falar em português. Ele disse: companheirito, teu povo não vai sair para as ruas para defender a sua própria liberdade que foi interida. Isso jamais acontecerá no Chile. No dia que os militares erguerem a cabeça, até as camas de casa, as empregadas das camas, vão sair à rua com suas bastonas para em defesa da democracia. Eu vi aquilo, ele falou um pouco, não gostei de dizer do meu povo não. Eu fui para lá. E Salvador Allende, marinheiro, viajado. Olha que Neruda era membro do Comitê Central do Partido Comunista do Chile. Portanto, é um homem de alta responsabilidade política naquele país. Olha, ele disse: olha, Thiago, este golpe militar no mais poderoso país, no mais forte país da América Latina, que é o Brasil, eu vejo como uma porta escura que se abre para uma sessão de golpes militares na América Latina, e dessa sessão talvez não escape nem o Chile. Ele não pôde ver que o povo espera a sua hora e a sua vez. O povo tem sua hora e a sua vez para ganhar a consciência e saber que chegou a sua hora de ação. Ele disse que o povo não ia sair às ruas. Mas quem derrubou a ditadura militar em 78, enquanto nos porões do Planalto, aqui em Brasília, os generais se reuniam conspirando para implantar um novo ditador pela máquina de reprodução de ditadores instalada no Congresso pela eleição indireta, os brasileiros eleitos para resguardar o pouco que ainda havia de democracia no Brasil, elegeram Tancredo Neves. E Neruda não pôde ver que quem derrubou esse povo
E quem derrubou essa militar foram 2 milhões de paulistas, 2 milhões de brasileiros em São Paulo na Praça da Sé e 2 milhões de brasileiros na Praça da Candelária no Rio de Janeiro. Eu vivi esses momentos silenciosos. Eu não podia entender, não podia aceitar. Eu entrava pelo neurônio mais poderoso de minha sensibilidade, que no Brasil, essa terra linda de um povo tão bom, pudesse haver esse terror.